Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lorena. Vamos começar o nosso estudo bíblico, começando pelo livro do Gênesis, segundo escreveu Moisés. Mas antes disso, pegue sua Bíblia para ir acompanhando, seu café, suas anotações. Eu sempre gosto de fazer essas marcações, porque o estudo ativo é marcar, grifar, questionar, fazer perguntas. Então, isso é um estudo ativo, isso ajuda a nossa memória a gravar melhor, né, o conteúdo a absorver. Então, vamos começar aqui pelo Gênesis, né? A gente sabe que essa parte do Antigo Testamento, ela é a união da Torá, que é a espinha dorsal, né, do judaísmo, e também que eu anotei aqui, do Tanakh, tá? Então, a união da Torá com a Tanakh é chamada de coleção judaica, tá? Coleções judaicas, que é o que compôs aí o Antigo Testamento. Então, vamos fazer essa leitura, que diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Eu acho muito interessante porque geralmente os livros de religião eles começam com a criação de tudo, né? Como surgiu tudo. Os filósofos eles também se questionavam isso há muitos anos atrás. Então essa é a pergunta base para se compreender qualquer coisa. Então você entender, nós entendermos quem foi que criou tudo isso aqui? Quem é que está por trás de tudo, né? Então vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Repare que as coisas elas vão acontecendo a partir do momento que Deus vai dando ordem, tá? Então, tudo meio que existia, né? Entre aspas, tudo era meio sem forma e sem determinações, mas as coisas começam a acontecer e a criar suas características após Deus ordenar, tá? Então, a palavra já começou a partir daí, o poder da palavra. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Ou seja, antes disso era tudo uma coisa só, né? Não tinha dia, não tinha noite, não tinha... Você vê que a organização, Deus trabalha muito com a organização. Então ele vai organizando as coisas a partir da sua ordem, da sua palavra. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Tá? Então começou já a dividir, a padronizar. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Aqui eu compreendi como se fosse o sol e a lua, né? O que é o principal símbolo do dia e da noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou
as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Então, tudo isso aqui até o quinto dia. Então, Deus ia dando ordem, ia organizando as coisas a partir do poder da sua palavra, as coisas iam se estabelecendo, e ele ia vendo que isso era bom. Então, ele fazia, contemplava. Ele ia fazendo e contemplando, né, a sua obra. E aí vem a criação dos seres viventes. Um adendozinho é que alguns estudos mais aprofundados sobre a Torá e sobre o hebraico e tudo mais, eles dizem que não são dias, né, mas são períodos e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não por nenhum tipo de julgamento, é porque eu não tenho realmente o conhecimento necessário para a gente aprofundar nessa questão etimológica, né, das palavras. Então, mas deu para compreender que tudo isso é nesse período de 5, né? Então vamos lá. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus não só é muito perceptível que a partir do que os dias vão se passando na criação, ele vai aprimorando as suas obras, né? Então, primeiro é a organização do espaço, então o dia, a noite, o ambiente, as árvores, o mar, a terra. E a partir disso ele vai aprimorando na sua criação, até chegar ao homem. Tanto é que quando ele chega no homem, ele diz: pronto, agora você vai dominar sobre todas as outras coisas. Porque Deus compreendeu que aquilo ali era a criação mais aprimorada, tendo em vista todas as outras coisas anteriores, né? Então ele falou: você vai dominar sobre as aves, o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil. Ele deu autoridade ao homem para isso. E Deus os abençoou. E disse-lhe Deus: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Isso aqui para com o homem e a mulher, né? Adão e Eva. E sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-á para mantimento, ou seja, tudo aquilo que Deus tinha criado era do homem. Ele falou: eu estou te dando todo mantimento, toda árvore, todo fruto, tudo que você pode ver que isso aqui é seu. Então, pegue, domine, cuide disso, porque é seu. Essa obra que eu fiz, você tem autoridade para administrar. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Pronto, então, até o dia sexto ele já tinha criado o homem, tá? E aí a gente vai ver nos próximos capítulos como é que isso se dá. Então foram 6 dias de trabalho, ou 6 períodos de trabalho, 6 eras de trabalho, enfim. Ele veio criando e organizando as coisas. E a partir dos próximos estudos a gente vai ver como foi que o homem como foi que o homem lidou com essa criação. Como a gente já sabe bem, né, a história do Éden, acho que a maioria aqui deve saber.
que é que o homem fez com toda essa autoridade que lhe foi dada. E a gente vai perceber também algumas outras coisas com relação ao período, né? Então, só para a gente poder fechar, vamos ler um pedacinho do 2, para não ficar muito em aberto, que diz assim, capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pronto, que a gente fecha, né, o raciocínio que a gente começou da criação. Então, assim, Deus, mesmo sendo o nosso Criador e tudo que Ele estabeleceu leis, né? O mundo, na verdade, este mundo aqui, ele é regido pelas leis. E as leis morais, não só as leis dos homens, mas as leis de Deus. As ordens de Deus, né? Então, mesmo com todo esse esplendor e essa grandeza, ele estabeleceu a lei de trabalho e estabeleceu a lei de descanso. E isso aqui é muito explícito, porque ele não só deixou o 7º período, né, o 7º dia, para esse descanso, como o santificou. Ou seja, olha, o descanso ele também é importante. Só que na proporção do trabalho e do descanso, repare como o trabalho é sempre muito maior. E o descanso ele vai tender a ser menor. Então, isso aqui é um código para nós aprendermos a não só ficar em descanso e entrar em um hedonismo, em uma preguiça, em uma paralisação eterna com relação à vida, mas também não só para viver de trabalho e virar um maluco, né? Que muitas vezes nós nos tornamos isso, devido às necessidades, devido ao desespero, devido a querer melhorar de vida, as nossas ambições, as nossas projeções. Então vivemos muito para isso, né? Nós vivemos no mundo material, então não dá para nós espiritualizarmos tudo, precisamos trabalhar, precisamos lutar, precisamos ir adiante. Só que muitas vezes a gente se perde nisso. E aqui é um código para Deus, que Deus nos mostra, né? Olha, vamos sim, é importante sim trabalhar, e trabalhar na maior parte do tempo, tá? Deus é um Deus de trabalho. Se assim não fosse, nós não estaremos aqui, né? Porque se Deus estivesse lá descansando e alheio a todos nós, então a gente não veria milagre, a gente não veria a transformação, a gente não veria tantas coisas das quais a gente ora a Deus e implora para que Ele venha ao nosso favor. Porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver o trabalho dele, a gente quer ver o mover dele. Então Deus continuamente está trabalhando. Mas Ele também nos coloca esta parte do descanso. É para contemplar tudo aquilo que a gente fez e também para abastecer o corpo, né? Que também é necessário. Então, assim, algumas religiões encaram, pega mais a forma literal, né? E ainda assim continuam praticando o dia do descanso como o sábado. Outras, devido a algumas influências, né? Do catolicismo e tudo mais, ficaram com o domingo. Enfim, outras não focam tanto nisso. Mas o fato é, sempre durante a semana vai ter ali um momento onde a gente vai necessitar descansar, né? Fechar para balanço e ver tudo que a gente fez e reestruturar para as próximas criações. Então, esse é um código muito básico, né, de como a gente deve viver esta existência, essa vida aqui, né? Como a gente pode imitar o nosso Criador e buscar isso também. É uma coisa que eu vou buscando muito, assim, para mim, mesmo sempre tendo aí ou um pouquinho para um lado ou um pouco para o outro, né? Ou eu tô fazendo muito, ou eu tô parada e não tô fazendo nada. Então, essa constância e esse equilíbrio é o que Deus está tentando nos ensinar aqui. Porque é isso que vai garantir as nossas melhores criações, né? Enfim, era muito sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês. E a gente se vê aqui nos próximos estudos. Um beijo.